Paz do Senhor Jesus, estamos aqui para falar sobre Tiago, a carta escrita que leva o seu nome. Quem foi esse Tiago que escreveu a carta? E aí nós temos uma curiosidade muito legal, que é saber que Tiago, o escritor, era meio-irmão de Jesus. Não é Tiago, irmão de João, que foi chamado por Jesus como discípulo, mas sim é o Tiago, meio-irmão de sangue de Jesus. E nós sabemos disso porque o próprio apóstolo Paulo nos revela que Tiago recebeu a visita de Jesus e, portanto, ele se converteu. Isso está escrito aí em Gálatas, alguns detalhes aí de outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo que nós então entendemos. Então aqui, o autor cita Tiago como autor dessa carta. O Novo Testamento contém várias personagens com o mesmo nome do autor desta obra, mas apenas 3 são candidatos à autoria deste livro. Tiago, filho de Zebedeu, morreu em 44 depois de Cristo. Nós sabemos disso ali no capítulo 12 de Atos, cedo demais para tê-la escrita. Não há tradição que mencione Tiago, filho de Alfeu, Marcos 3,18, por exemplo, como seu autor. Resta apenas Tiago, irmão de Jesus, também chamado de Tiago o Justo, conforme está aí as referências Marcos capítulo 6, versículo 3, Atos 1,14, Atos 12, 17, Atos 15, 13, inclusive no capítulo 15, Tiago preside aí, né, é o oficial sobre a questão lá que é levada por Barnabé e por Paulo sobre a questão da conversão dos gentios. Então nós também entendemos isso. E aí o contexto histórico, Tiago provavelmente escreveu entre 48 e 52 depois de Cristo, mas a carta não possui evidência que apontem para uma data mais precisa. A morte de Tiago em 62 ou 66 depois de Cristo indica que a carta foi escrita antes dessa data. Semelhanças com a tradição do Evangelho e temas paulinos são sugestivas. Se o Evangelho de Marcos foi escrito por volta de 65 depois de Cristo e há tempo suficiente para os eventos entre Atos 15 e 21 terem ocorrido entre a primeira e a segunda viagem missionária de apóstolo Paulo. São informações da Bíblia com estudo Roman da King James para que nós possamos saber. E aí eu quero trazer aqui alguns complementos aqui sobre quem foi esse Tiago, o objetivo do ensino da sua carta. Nós sabemos que o objetivo do ensino mostra que o verdadeiro cristão não apenas crê, mas vive o que crê e que a fé é bíblica, é visível por meio das obras, decisões e atitudes. Tiago é o nosso professor de fé, boas maneiras. Se nós praticarmos os seus ensinos, estaremos agradando a Deus. E aí nós temos, né, essa carta maravilhosa. Tiago vai falar no primeiro capítulo sobre as provações, né? A fé é testada para ser aprovada, Tiago 1,3. Tiago fala sobre paciência e maturidade, são resultados do processo. Sabedoria para enfrentar as questões da vida, Tiago 1,5. Aplicação, não devemos fugir das provações, mas crescer nelas, sabedoria de Deus. A fé que ouve e obedece, vai falar que a fé sem obras ela é morta. Tiago vai falar sobre orações. Tiago é ali alguém que se converteu e que ficou muito fiel mesmo aos ensinos de Jesus Cristo. Tanto é que a sua carta é considerada um provérbios do Novo Testamento. Tiago bebeu na fonte daquilo que Jesus Cristo pregou no Sermão da Montanha. Então Tiago era fervoroso, Tiago orava tanto que a tradição vai dizer que os seus joelhos eram joelhos de camelo, porque tinha joelhos grossos do tempo que ele passava em oração ali e calejou então os seus joelhos. É muito interessante isso. Quando nós lemos os capítulos da carta de Tiago, nós vemos muitas questões práticas para o nosso dia a dia, coisas que a nossa vida, a nossa igreja passa e enfrenta, os problemas cotidianos ali que nós também temos e também como nós vamos sair dessas dificuldades. Portanto, é uma carta de instrução que nós podemos ler todos os dias e nós podemos aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo através desse grande homem que foi Tiago. Essa é uma das curiosidades que nós temos aí sobre a questão da mensagem e o propósito que Tiago traz em seu evangelho. Se você não sabia disso, fique sabendo. Esse Tiago que escreveu a carta é meio irmão de Jesus, tem um pouquinho do sangue de Cristo ali, o sangue mesmo carnal, né?
de Jesus Cristo e ele viu o Senhor Jesus. Ele não creu nas obras de Cristo quando Cristo pregou, mas depois que Cristo morreu, ressuscitou, apareceu para alguns dos apóstolos, como apareceu para Pedro na praia, capítulo de João 21 vai falar sobre isso, também apareceu para Tiago. Tiago passou a crer em Jesus Cristo e pregar o Evangelho e se tornou fonte de inspiração para nós. Se você não leu ainda a carta de Tiago, esse livro, ele é maravilhoso, vai falar muitas coisas interessantes, vai falar sobre fé e obras, vai trazer aí muitos conselhos práticos, advertências, avisos contra as presunções. Leia Tiago e que Deus possa te abençoar, abençoe a nossa vida aí, curte esse vídeo, compartilha, segue, dá força para que nós possamos crescer também, levando mais conhecimento para o povo de Deus e evangelizando o mundo. Deus te abençoe, tamo junto.